agora tudo faz sentido. Gente, segundo vozes da minha cabeça e teorias que eu criei depois de fazer esse pão australiano, é óbvio que o Outback entrega para todo mundo que senta à mesa um pãozinho australiano. Sabe por quê? Porque é muito fácil e muito simples de fazer. E lógico que eu não sou boba nem nada, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Mas antes... E aí, gente, tudo bem? O meu nome é Érica e aqui é o caderninho de receitas. Eu vou estar sempre feliz de ter você aqui comigo. E já sabendo que vai super valer a pena você assistir essa receita e contando também com a minha ansiedade de mostrar essa receita para vocês, eu já quero pedir logo de cara para você deixar um like para todo mundo poder chegar a esse vídeo, porque aí o YouTube recomenda para mais pessoas verem. E se você tá aqui assistindo e ficou curioso para ver essa receita e ainda não é inscrito, eu nem tô entendendo o que você tá esperando. Já clica então aqui no botãozinho de inscrever-se e ativa o sininho para não perder as próximas receitas. Eu vou parar de ficar enrolando aqui e já vou logo mostrar para vocês como é que faz esse super pão australiano. Toda a receita do nosso pão australiano vai ser feito na batedeira, tá bom? Aqui eu tô utilizando a batedeira planetária e vou bater com o gancho. É a melhor opção para bater massa de pão, ok? E para começar, nós vamos misturar todas as farinhas, né? Na verdade, todos os sólidos nós vamos misturar ali na batedeira no primeiro momento. E como sempre, eu vou peneirar. Então eu vou peneirar aqui 2 xícaras de farinha de trigo, lembrando que a xícara que eu uso aqui, a medida da xícara é de 240 ml, tá bom? Então é 2 xícaras de farinha de trigo. É farinha de trigo normal, sem fermento, farinha de trigo comum aí que você encontra no supermercado. E em seguida eu vou peneirar 2 xícaras de farinha integral. Aqui eu tô utilizando a farinha integral daquela marca da Terra, que ela é orgânica e tudo mais, mas não tem essa necessidade de comprar essa farinha orgânica nem nada disso. Qualquer farinha integral você pode utilizar para fazer essa receita de pão australiano. Aqui no caso dessa farinha integral, eu tô peneirando apenas para separar os grãos, tá? Então a hora que você terminar de peneirar a sua farinha integral, você vai perceber que vai ficar alguns grãos ali na peneira. Você pode virar dentro da sua batedeira, ok? Não precisa jogar fora. Eu só peneirei mesmo para poder colocar ar e separar bastante os grãozinhos. E em seguida eu vou colocar 10 gramas de fermento seco. É fermento para pão, biológico seco. E em seguida, 1 colher de chá de sal. É bem pouquinho mesmo, é só para acentuar os sabores dos outros ingredientes. E agora o penúltimo ingrediente é o açúcar mascavo. Vou colocar aqui 4 colheres de sopa. E por último, 1 colher de sopa de cacau em pó. Para fazer esse pão australiano, eu tô utilizando o cacau em pó 100%, tá? Então ele não vai trazer doçura pro nosso pão. O papel dele aqui, na verdade, é para trazer aquela corzinha mais escura do pão australiano. Agora nós vamos bater para misturar todos esses ingredientes, para na verdade todo aquele fermento que nós colocamos misturar certinho por todos os ingredientes. Então olha só, sentiu que misturou bem, tá tudo bem misturadinho ali, os sólidos na batedeira. A gente desliga para colocar a manteiga. São 100 gramas de manteiga sem sal. E em seguida, 1/4 de xícara de melaço de cana. Eu pesei esse 1/4 de xícara até para facilitar mais pra gente colocar as medidas aqui. E deu o total de 60 gramas, tá? Então colocou 60 gramas ali de melaço, já está ótimo. E agora, por último, para dar liga na nossa massa, para ela realmente formar uma massa de pão, 1 xícara de água morna. Agora nós vamos bater bastante até que todos esses ingredientes virem massa de pão.
Então, olha só, gente. Todos aqueles ingredientes ficaram batendo na batedeira por aproximadamente 20, 30 minutos na velocidade média. E às vezes eu intercalando na velocidade máxima, tá? E caso você não tenha batedeira, você pode sovar nas mãos essa massa, tá, gente? Pode sovar bastante até ela ficar bastante elástica, parecendo essa textura aqui que eu tô mostrando pra vocês. Agora eu vou reservar até ela dobrar de tamanho, e assim que ela dobrar eu vou mostrar pra vocês o quão ela cresce. E olha só, gente, eu não tirei esse pano de prato que eu coloquei por cima, e vamos nos surpreender juntos aqui com o tamanho dessa massa, mas só pelo volume aqui já dá pra saber que cresceu bastante. Então eu vou tirar aqui o pano e olha só o tamanho dessa massa e olha o quanto cresceu. Essa massa ficou maravilhosa, muito bonita. Aí agora nós vamos apertar para tirar esse ar que se criou dentro da massa, para nós colocarmos dentro da forma, para ele ficar no formatinho dessa forma bem bonitinho. Então olha só, é só a gente apertar. Olha como murcha bem rapidinho. Então vamos tirar o ar. Aí agora a gente vai dar só uma modeladinha. Não precisa sovar novamente, tá? Eu tô fazendo isso só para que caiba toda a massa na forma. A forma que eu tô utilizando aqui para assar o nosso pão é aquela forma comum de bolo americano, tá? Então eu só untei aqui com um pouquinho de manteiga e farinha. E agora eu vou colocar a massa e vou deixar ela crescer novamente aqui dentro da forma, para ela pegar o formato certinho. Então olha só, gente, eu deixei crescendo aqui até praticamente dobrar novamente de tamanho, só que nesse formato aqui da forma, tá? Então agora eu vou levar para assar por 30 a 35 minutinhos no forno já pré-aquecido a 180 graus. Aí eu volto e mostro para vocês a beleza desse pão. Olha só, gente, como cresceu o nosso pão. Ele ficou ainda mais bonito e maior que o pão australiano do Outback. Eu acabei de tirar, ele tá bem quente e ele está lindo e muito, mas muito cheiroso. E para dar um charminho aqui, eu vou desenformar e colocar por cima um pouquinho de farinha integral, tá? Olha só, gente, eu desenformei e coloquei aqui numa tábua e coloquei aqui por cima, igual eu falei, a farinha integral. Olha só que gracinha que ficou. E coloquei também uns pedacinhos de manteiga junto aqui na tábua. Olha só, gente, que lindo que ficou o nosso pão. Realmente uma corzinha de pão australiano, e o cheiro desse pão, gente, de verdade, está divino. E como sempre, eu vou cortar aqui e fazer vocês passarem vontade, é óbvio, né? Olha só, então eu cortei aqui 3 pedaços do nosso pão, tá vendo? Coloquei aqui do ladinho e vou pegar uma fatia aqui que ainda está quentinha e vou passar a manteiga para mostrar para vocês essa delícia. E olha como que assa lindo esse pão, gente. Olha só, ficou muito, muito fofinho, muito, muito cheiroso. E uma dica muito importante que eu vou dar para vocês, que eu esqueci de falar lá na hora de colocar no forno, é que não abra o forno antes dos 30 minutos que o pão estiver assando, tá? Lembrando que a 180 graus, porque se você abrir antes, pode acontecer do seu pão encruar, tá bom? Então olha só, eu tô passando a manteiguinha aqui e olha como ela já vai derretendo aqui no nosso pão. Ai, gente, de verdade, é uma explosão de sabores, tá? Super cheiroso, super macio, delicioso, não ficou seco, realmente tá bem parecido com o pão do Outback. Então aqui, ó, tô até exagerando na manteiga, só pra fazer vontade pra vocês, tá? Olha só. E eu não resisti e vou tirar um baita de um pedaço dessa fatia aqui. Olha só, gente, que delícia! Pelo amor de Deus, você precisa fazer esse pão em casa para você nunca mais passar vontade de querer ir no Outback só para comer esse pãozinho, já que você vai aprender a fazer na sua casa. Ai, já me conta logo aqui nos comentários se você gostou de aprender essa receita de pão australiano, gente. Mais simples que isso não tem, afinal de contas não vai nem ovo, não vai leite. É muito simples, muito saboroso e eu já fiquei muito ansiosa para vir aqui no canal e ensinar vocês a fazer esse pão. Então é isso, se você ainda não deixou o like, já deixa o like porque eu sei que valeu a pena, fala sério, gente. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.